Olá, meus amigos, vamos iniciar o trimestre, o quarto trimestre, a lição número 1, a lição que vai estudar o livro de Deuteronômio. Como disse um escritor, que a gente tem que estar diante de Deus, porque isso nos dá grande vantagem. Estudar a sua palavra é estar diante do Senhor, estar diante de sua vontade. Disse então o escritor que há mais restauradora alegria em 5 minutos de adoração e de comunhão com Deus do que em 5 noites de folia, porque Deus nos restaura e a folia nos desgasta. Então é melhor estar diante do Senhor. O verso áureo da semana tem como base 1 João 4, verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Iniciando o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o livro que estudaremos esse trimestre e que seu significado é segunda lei, ou repetição da lei. Esse livro foi escrito por Moisés, é o 5º livro, e para que nós possamos entender este livro, nós temos que, logicamente, entender o contexto do que havia acontecido antes. Moisés havia chegado agora nos limites da terra prometida, junto com o povo, e Moisés então, antes de entrar, recebeu de Deus a seguinte instrução: dize para o povo todas as leis que eu falei para você. Porque a geração que estava diante da terra prometida era uma nova geração, era o povo que havia crescido no deserto. Aquela primeira geração incrédula, Deus disse: não vão entrar, morreram todos no deserto, durou 40 anos a peregrinação. E aí então só Josué e Caleb daquela geração antiga é que estavam ali, o resto morreu tudo. Então a nova geração teria que aprender de Moisés os preceitos divinos, os 10 mandamentos. Por isso que Deuteronômio é um livro que fala da segunda, é a segunda repetição da lei. Moisés já havia dito uma vez no Êxodo, em Deuteronômio, Moisés voltou a repetir a lei de Deus, os preceitos, todos os estatutos, para que o povo, ao entrar na terra, soubesse como seria a vida deles diante do Senhor nosso Deus. Josué seria o líder, Moisés estava prestes a morrer. Deus já havia dito para ele: Moisés, você não vai entrar na terra de Canaã, você vai preparar o povo, que você vai então até aqui. Em resumo, os sermões de Moisés se tornaram para os israelitas como verdadeiros mandamentos, que faziam parte do convênio, da aliança de Deus com o povo. E Moisés tinha que repetir isso para o povo. Por isso Moisés exortou os israelitas a se lembrarem de guardar as alianças feitas com Deus, quando lhes ensinou que obedecendo teriam boas consequências, desobedecendo as consequências seriam danosas para todos eles, e por isso que eles precisavam relembrar os mandamentos do Senhor. O livro de Deuteronômio fala da fé que Moisés tentou despertar no povo, da motivação para que eles, agora diante da fronteira de Canaã, tivessem, logicamente, fé e ação para a conquista. Não podemos dissociar fé de ação. Fé não é diferente de lógica. A lógica apenas estabelece os planos, e a fé é que leva adiante. Quando Gideão esteve diante dos midianitas, 132 mil, Deus disse: eu quero só 300 para lutar contra esse povo. A lógica dizia: vocês não vão ganhar, mas a lógica também errou, porque a fé dizia: vocês vão ganhar. E Deus então fez a estratégia para que os 300 conquistassem aquela guerra dos midianitas. É a fé junto com a lógica e com a ação que leva então à conquista. E Deus então que diz: Moisés, fala para esse povo para ter fé. A lógica eu vou criar, e a estratégia deixa que eu crio. Muitas vezes nós cristãos imaginamos que a fé é uma espécie de cegueira espiritual, que a pessoa não enxerga o raciocínio lógico, mas não é verdade. A fé, na verdade, só nos direciona, só nos leva, na verdade, quando a lógica monta o plano de ação para que nós conquistemos pela fé aquilo que estamos querendo conquistar. Diante disso, podemos dizer que a fé, ela não é uma crença cega em doutrinas. Na verdade, ela usa o nosso intelecto, ela usa a nossa vontade, ela usa o nosso consciente para que nós possamos seguir adiante e conquistar aquilo que estamos querendo conquistar. Vamos, nesse trimestre, estudar o livro de Deuteronômio e vamos aprender como Deus imbuiu esse povo de verdadeira fé. Moisés estava diante da terra prometida e ele tinha que colocar fé naquele povo. Aquele povo tinha que entregar-se de corpo e alma a Deus para que pudesse conquistar a terra prometida. Isso significa confiança. Isso mostra segurança naquilo que Deus estava dizendo para Moisés transferir ao povo. E fé significa ação e lógica em ação.
o grande pregador Henry Fuller estava diante de uma situação de fé. Ele tinha que chegar numa igreja, mas havia chovido muito e havia um rio na frente. Ele pensou, como é que eu vou conquistar, como é que eu vou passar por esse rio? Foi então que um fazendeiro do outro lado disse, pastor, vou dar para o senhor a lógica de atravessar esse rio. O senhor fixa um ponto na outra margem, um ponto alto. Não olhe para a correnteza, senão o senhor fica tonto e cai. O senhor olha e põe o cavalo dentro da água. Então o André Fuller colocou ali o cavalo na água e fixou um ponto do outro lado da margem e começou a entrar na água. E quando a água chegou na altura da sela, ele teve vontade de olhar para a água. A voz do outro lado disse, não olhe para a água, pastor, mantenha o ponto fixo, olhando para o ponto fixo, e vamos, o senhor já está conseguindo, basta um pouco de fé. O pastor assim, mexeu nas redes do cavalo, o cavalo continuou andando. Daqui a pouco ele viu que a água começou então a diminuir, até que ele chegou do outro lado. Ele diz, olha, foi preciso fé, foi preciso lógica para chegar do outro lado. Por isso que nós vamos estudar nesse trimestre sobre como Deus quis colocar fé naquele povo que estava diante dele, que estava diante da terra prometida. Nós podemos dizer que em nossa marcha para o céu, para Jerusalém, nós muitas vezes estamos parecidos com o povo no deserto. O povo do advento é parecido com o povo no deserto. E nós sabemos que muitas coisas são desconhecidas e nos atemorizam. Mas se nós tivermos fé e confiança em Deus, nós chegaremos do outro lado com toda certeza. Assim aconteceu com o povo diante do Rio Jordão, quando Josué disse, vamos lá, os sacerdotes colocam o pé na água. Quando os sacerdotes colocaram, a água se abriu. Veja, é a fé misturado com a ação e a lógica que promove então o sucesso dos empreendimentos diante do Senhor. Vamos pela fé abrir os livros, o livro de Deuteronômio, as páginas do livro de Deuteronômio. Porque somente a gente conhecendo, lendo, nós vamos conquistar a sabedoria. Vamos precisar de 13 sábados para a gente entender perfeitamente o livro de Deuteronômio. Não adianta ler de uma vez, tem que ler o contexto todo, tem que ler o que aconteceu antes. Uma pessoa deu a obra de Leon Tolstói, que foi um escritor russo, para que a pessoa lesse o livro, chama-se Guerra e Paz, tem 1.500 páginas. A pessoa leu em 3 dias. Quando alguém perguntou para a pessoa, você entendeu o livro que você leu? Sobre o quê? Ele disse, sobre a Rússia. É lógico que é sobre a Rússia, o escritor é russo. Então ele não entendeu nada. Então é preciso a pessoa se acercar daquilo que significa o contexto da história. Deuteronômio precisa se entender o contexto, para você entender o livro de Deuteronômio. 13 sábados nós vamos usar para estudar o livro de Deuteronômio com lições profundas e abençoadas. Tá? Então que Deus nos abençoe para que possamos entender. Hoje é a primeira lição, o sábado à tarde, que Deus nos abençoe na compreensão e no estudo dessa primeira lição. Vamos orar. Deus querido, obrigado por tua palavra, por tua bênção, pelo direcionamento, por tudo aquilo que o Senhor nos dá para que possamos entender a sua vontade. Nos guia no estudo da lição número 1 e nas outras lições, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, tenha uma feliz semana. Amém.